Pessoal, então nós vamos continuar aqui as explicações sobre o caixa, né? O livro do caixa, ou o movimento de caixa, né? Ou relatório de caixa. E nós tínhamos então um saldo anterior ali de 138.600. Da onde que veio? Bom, esse saldo ele veio do final do movimento de caixa anterior, né? O único caixa que não tem saldo anterior é o primeiro caixa que você faz na empresa, porque é o momento que você começa as operações. Após isso, você sempre terá saldo anterior. E todos os dias que a empresa tiver movimento, você tem que fazer caixa, né? E aí nós temos lá as operações que houveram, né? No caso ali, eu tive mais uma compra, né? No valor de 1.500, eu tive pagamento de despesa de publicidade e eu tive uma venda, né? Então, as contas que estão movimentando recursos, né? No caso, as compras e os pagamentos, né? E a compra e pagamento, inclusive, elas vão diminuir, ou seja, está debitando do meu caixa. E as vendas, né? Estão entrando com recursos, elas vão somar, né? Então, nós tínhamos lá 138.600, saiu 1.500, ficou 137.100. Depois saiu mais R$150, ficou 136.950. E aí depois somou as vendas, né, de 3.500, totalizando 140.450. Se eu perguntar para você, qual que é o saldo anterior desse caixa? Bom, o saldo anterior desse caixa está aqui informado, saldo anterior 138.600. Se eu perguntar para você, qual é o valor da compra do dia 9/3? Olha, foi R$1.500. Se eu perguntar para você, quanto que a empresa pagou de despesa de publicidade? Foi R$150, né? Ou se eu perguntar qual foi o valor da venda do dia 9/3? Foi de R$3.500. Entendeu? Então você tem no caixa todas essas informações. Qual que é o saldo no final do dia 9/3? Bom, se aqui é o último lançamento do dia 9/3, então o saldo é 140.450. Esses outros saldos aqui são saldos intermediários no caso, mas não é o saldo no final do dia 9, certo? Então vamos aqui mais algumas observações para vocês pegarem. Eu coloquei aqui algumas operações, né, para a gente poder conversar sobre elas, né? Então imagina que a empresa ABC, ela vendeu e recebeu R$10.000, tá? E ela comprou e pagou R$3.000. Se no exercício estiver dizendo assim, olha, a empresa comprou, se não estiver falando nada, né? No caso agora de exercício do livro caixa, considera que está pago, tá? Que tudo que ela comprou é à vista, tá? Mas depois, mais adiante, nós vamos ter a opção de compra a prazo. Opa, compra a prazo, não saiu dinheiro do meu caixa ainda, tá? Pagamento, aí sim, opa, estou pagando, tá saindo dinheiro, né? Se eu tenho a opção de venda e recebeu, vendeu e recebeu, né? No caso, mais adiante nós vamos ter venda à vista e venda a prazo. A venda a prazo ainda não entrou dinheiro, né? A venda à vista eu já recebi o dinheiro, tá? Mas nesse momento, para esses exercícios aqui, nós vamos trabalhar que quanto, mesmo que tenha dito vendeu, recebeu, ou vendeu ou comprou, entenda que todas as operações foram à vista, né? Foram na hora ali, tá? Foi pago na hora, foi recebido na hora. Se eu estou vendendo, eu tenho uma entrada. Entrada de quê? Entrada de dinheiro. Está saindo a mercadoria, estou entregando a mercadoria para o cliente, mas eu tenho uma entrada. E o nosso controle de caixa, ele é baseado nas entradas e saídas de recursos financeiros, de dinheiro, né? Então, se eu estou vendendo, eu estou tendo uma entrada de dinheiro. Se eu estou comprando, estou pagando, então está saindo dinheiro, tá? Então, como ficaria? Se eu pergunto para você, imagina que eu dou um exercício lá, dizendo assim, olha, a empresa ABC vendeu e recebeu R$10.000 e comprou e pagou R$3.000. Qual o saldo de caixa? Eu estou perguntando para você, qual o saldo de caixa? Bom, o saldo de caixa, você vai fazer o seu exercício e
E você vai colocar lá, número de ordem 1 é o primeiro item, a venda, né? Pode colocar a data que você está fazendo o exercício, né? E colocar lá, bom, se é uma entrada, a entrada vai no crédito. Então, tem um crédito de 10 mil, né? Quanto tem de saldo? Se eu não tinha informação de saldo anterior, então vai ficar os 10 mil, ok? E aí, depois eu coloco a compra, né? Coloco a compra, o segundo lançamento, aqui no número de ordem, a data mesma, e eu coloco lá compras e o valor, 3 mil reais. Bom, se eu pegar aqui 10 mil reais menos 3 mil reais, então, ou menos 3 mil reais, eu tenho 7 mil reais, né? Esse é o meu saldo atual, tá? Então, os débitos diminuem do saldo anterior e os créditos aumentam no saldo anterior, ok? Aí nós temos o seguinte, vamos dizer que eu falo para você assim, no próximo exercício, dê um exercício falando desses dois movimentos, aí eu falo assim, a empresa pagou a conta de energia elétrica no valor de 500 reais. Faça o registro no seu caixa e apresente o saldo, o novo saldo. Aí você vai lá lançar a linha 3, né? Você está dentro do mesmo dia, você vai lançar a linha 3 e você vai colocar então 500 reais aqui, está saindo dinheiro, então na coluna do débito, e você tinha um saldo de 7 mil menos 500 ficou 6.500, ok? Tá? E se eu falar para você, olha, a empresa ainda teve um pagamento, comprou embalagem, material de embalagem, né, no valor de 200 reais. Aí você vai lá e vai fazer o seu lançamento, né, no seu caixa e você vai diminuir do saldo anterior. E se eu falar para você, olha, a empresa vendeu mais 5 mil reais, o que você vai fazer? Você vai lançar esse valor lá na coluna do crédito, né, porque está entrando recurso, 5 mil reais, e você vai ter um novo saldo. Tá? Então você tinha 6.300 mais 5 mil reais, ficou 11.300 e esse é o novo saldo. Aí se eu perguntar, olha, qual é o valor da conta de energia? Você vai ter lá a informação no seu caixa. Qual que é o valor do gasto com embalagem? Você tem lá no seu caixa. Se eu perguntar para você, qual o saldo final do caixa no dia 8/6? Está lá, nesse dia lançado, né? 11.300. Se eu perguntar qual que é o saldo inicial é 0, não tinha informação de saldo inicial. Entendeu? Então, essas informações você vai conseguindo obter todas elas dentro do caixa. Tá? E aí, o livro caixa